constelação sistêmica familiar. Continuando com as 3 leis, eu vou falar hoje sobre a lei da hierarquia. A hierarquia tem a ver com a distribuição dos elementos da família, no caso que nós estamos falando da família, no tempo. Então é quem vem antes, quem vem depois. Tem a ver com sucessão. A hierarquia, ela diz respeito também à construção, a como e quando foi construída as relações familiares entre si. Ou seja, os papéis familiares. A avó sendo avó, a mãe sendo mãe, o avô, né, os avós, a mãe e o pai, e os filhos sendo filhos. E os meus gatos brincando aqui na minha frente. Então, quando um faz o papel que não é o dele, há uma quebra na harmonia do sistema. O sistema tem hierarquia, né? Tem uma posição no tempo. Na minha família tem um exemplo bem clássico, onde a avó pegou a neta para criar. Se ela estiver vendo, vai se identificar agora, né? E só que ela deixou a neta pensando que ela era a mãe, porque a mãe tinha falecido. A mãe faleceu quando a neta tinha, acho que 8 para 10 meses de idade. E a avó pegou a criança, né, muito bebezinha, e foi criar. Até aí tudo bem. Alguém tem que criar o bebê, né? O problema foi que essa avó, ela escondeu as coisas da neta de forma que ela era chamada de mãe. Até aí uma criança chama aquela pessoa que cuida dela de mãe. Mas essa avó foi um pouco além, ela escondeu praticamente, né? Escondeu detalhes, a criança cresceu sem saber direito e achando que a avó era avó, né? Que a avó era mãe, na verdade. Outra coisa errada que a avó fez foi esconder o pai, porque ela tinha raiva do pai. Então, ela escondia que existia um pai com a família do pai. É como se ela quisesse expurgar a família do pai desse sistema. Claro que isso não dava certo, né? Não podia dar certo. Normalmente isso causa na pessoa que é lesada, né, no sistema, no caso a filha, né, a neta, né, na verdade, ela vai crescer, como foi o que aconteceu, ela cresceu e isso causa revolta, né? Ela se vira contra a avó nesse sentido, né? Isso causa um desequilíbrio extremo do sistema. E não é só para a neta que ela faz mal para si mesma, ela faz mal para o próprio sistema em que ela vive, né? Que ela tinha marido, tinha mãe, inclusive, né? Ou seja, ela tem todo um sistema por testemunha do erro dela. Ou seja, ela causa mal a tudo e a todos. Foi uma tremenda inconsequência, porque a verdade sempre aparece. Né? Nesse caso apareceu quando a filha, a jovem já era adolescente. Apareceu e o que ela fez? Ela saiu, né? Saiu desse sistema doente que ela estava e procurou outro. Isso acontece. A avó precisa ser reverenciada como avó. O avô também, né? Os pais também, eles têm valor. Nesse sistema, na constelação sistêmica familiar, pais, avós, quanto mais longe a hierarquia, mais eles são valorizados, eles deveriam ser valorizados. Então, essa avó que cometeu um crime aí contra a ordem, né, da família, ela ainda merece respeito e honra, como avó. Ela merece ser criticada pelo que ela fez de errado.
Mas ainda assim ela tem o lugar dela, está assegurado o lugar dela e o valor dela, como avó, né? Assim como o avô também tinha. Essa é a ordem. Pais, os mais velhos devem ser respeitados. Isso é bem comum na cultura oriental, né? Na nossa não muito, mas na nossa cultura jovem não serve mais para muita coisa, né? Já serviu, já deu, não serve mais. Mas na cultura oriental esse é fundamental. Outra curiosidade da questão da hierarquia é a questão do irmão mais velho e o do caçula. Toda família tem isso, né? É claro que existem extremos, né? Mas toda família tem isso. Tem o irmão mais velho e tem o caçula. O irmão mais velho, é lógico, as que tem mais de um filho, claro. O irmão mais velho, ele herda do pai e da mãe essa responsabilidade, né? Então, é como se os pais têm uma grande responsabilidade pela manutenção da família, pela existência da família, e quando chega o filho, que é o filho mais velho, vai tudo para esse irmão mais velho. Naturalmente, o mais novo é o mais desobrigado dessa carga, né? Que é uma carga pesada. E isso dá problema em geral, em geral. As famílias, elas têm problemas com isso, porque aconteceu também já um caso que eu conheço, assim, de que o mais novo podia tudo. Os caçulas, porque às vezes tem caçula dos homens e caçula das mulheres, né? Os caçulas podem tudo. Os mais velhos não podem nada. Os do meio ficam perdidos, por um lado, entre essa hierarquia. Por outro lado, eles não têm, eu acho que eles têm o melhor dos mundos, porque eles não têm nem o mais pesado e nem a desobrigação, que muitas vezes os torna uns folgados, né? Não são todos, gente, porque a vida vem e acaba ensinando para todos os seus lugares e os seus limites. Acontece também dos mais velhos se arvorarem e pegarem mais do que o que eles devem, mais responsabilidade do que o que eles devem. Na minha família também eu tenho 11 tios, onde o meu avô, antes de morrer, ele pegou e falou isso pro mais velho. Ele falou pro mais velho, você é o responsável pela família agora. E falou para os mais novos, vocês devem obediência a ele. E nessa família se seguiu a regra. É isso que eu tinha que falar sobre hierarquia. Tem muito mais coisa, mas por enquanto é só. Na próxima vídeo eu falo sobre a lei do equilíbrio, que é o dar e receber.